Muito bom dia, pessoal. Eu sou Daniel Grossi, eu sou da Liga Ventures. Daqui a pouco a gente vai fazer uma sessão de apresentações, mas a gente está super feliz de estar aqui, começando o primeiro de uma série de webinars que a gente vai fazer com esse título Investment and M&A Report. O que que a gente está fazendo aqui? A Liga, em parceria com a Liga Divisa, tem construído uma série de relatórios para analisar qual é o estado das transações de venture capital e de M&A nos últimos anos no Brasil por setor. Então a gente está estreando aqui com o setor de varejo, então a gente vai falar como estão os investimentos e as transações de M&A com retail techs. É, e para isso, a gente convidou aqui especialistas do setor, o Alexandre, VP da Divisa Investimentos e da Liga Divisa, o Wilmo, que é sócio da High Partners, que é um venture capital especialista em retail e retail techs, para discutir esse assunto e aprofundar as pautas. Tudo isso foi feito baseado num relatório, num material que foi publicado algumas semanas atrás e que está disponível publicamente. Depois a gente compartilha o link aqui com vocês. E ele vai amparar todas as nossas discussões. Eu sei que nesse comecinho sempre tem bastante gente entrando, então a gente vai dar uns minutinhos para entrar no conteúdo efetivamente. O que eu vou pedir para vocês já é aproveitarem esse tempo para irem se apresentando aqui no chat. E a nossa ideia aqui é ter um tempo de apresentação, mas abrir espaço para perguntas e respostas de vocês. Então, tem uma área aqui no Zoom para perguntas e respostas que vocês podem utilizar e já podem enviar perguntas ou podem enviar perguntas ao longo da apresentação. A gente vai abordar elas no final, dependendo do tempo disponível aqui, mas elas já podem ser enviadas. Enquanto a gente não entra no conteúdo efetivamente, eu já queria aproveitar para dar mais um recado, que é, aqui na Liga Ventures, a gente tem um grupo de WhatsApp, focado em temas relacionados à inovação. Então, ali a gente compartilha novidades, eventos, relatórios, fatos relevantes aqui relacionados ao tema de inovação. É um grupo aberto para pessoas que interagem com as ações da Liga. Então, quem tiver interesse, fique livre aqui. É, a Tamires compartilhou com a gente aqui no chat também o link. Já é só clicar aqui e fica disponível para vocês. E ali a gente compartilha tudo que tem de novo, e vocês podem ficar sabendo até de outros eventos, de outros relatórios, de outros materiais como esses que a gente está abordando aqui. Legal? Vou dar só mais 2 minutinhos enquanto isso, para o pessoal ir entrando, e a gente já entra no conteúdo efetivamente. Enquanto isso, eu vou falar um pouco de uma parte mais institucional, né? Para quem ainda não conhece a Liga é especialista em apoiar grandes empresas a desenvolverem e executarem os seus planos de inovação, a sua estratégia de inovação. A gente já trabalhou com mais de 150 empresas de diferentes setores e temos uma atuação bastante relevante na cadeia de varejo, bens de consumo, logística, que são áreas que interessam bastante para a gente aqui, né, falando do tema de retail techs. A partir daqui, a gente, há cerca de um ano atrás, estruturou uma parceria com a Liga, com a Divisa Investimentos. O Ale vai contar um pouco mais daqui a pouco, o Alexandre que está aqui com a gente, mas a Divisa Investimentos é um player super tradicional, com background sólido em M&A, já fizeram mais de 10 bi em transações, e a ideia foi juntar aqui a expertise da Liga Ventures e o acesso ao ecossistema que a Liga tem no relacionamento com startups e com a frente de inovação de grandes empresas, com um background sólido em estratégia M&A da Divisa, para a gente criar uma operação para assessorar tanto grandes empresas que querem investir ou adquirir startups, quanto startups que querem passar por um processo de captação ou por um processo de aquisição. Essa operação já tem cerca de um ano desde o lançamento, a gente já concluiu as primeiras transações, tem tido um resultado
muito interessante e tem tudo a ver com o nosso papo aqui hoje, né? A gente explora muito essa pauta de Venture Capital e de M&A. E por último, pegando aqui o último dos 5 minutinhos iniciais, vale falar também da Startup Scanner. A Startup Scanner é a plataforma da Liga Ventures em que a gente concentra os dados de mais de 18 mil startups. É uma plataforma que hoje tem mais de 22 mil usuários que acessam. É, e ali tem concentrado dados de mais de 18 mil startups ativas do Brasil e da América Latina, né, em que a gente vai também acompanhar todas as transações que estão acontecendo. Então, todos os dados desse relatório aqui, que vai ser explorado com vocês ao longo do dia de hoje, vieram da base da Startup Scanner. Então, agora terminando de aquecer os motores e começando aqui de fato a nossa apresentação, deixa eu começar me apresentando. Então, eu sou o Daniel Grossi, eu sou sócio fundador da Liga Ventures. É, já contei um pouco da Liga, né, da Liga Divísia. Aqui na Liga eu sou responsável tanto pela operação da Liga Divísia, junto com o Alexandre, quanto pela nossa frente de tecnologia, dados e produtos digitais, que são justamente os materiais de inteligência de mercado, esses estudos, esses relatórios que a gente está abordando aqui, e que vocês conseguem acessar. E eu vou aproveitar aqui então e pedir para os nossos convidados já se apresentarem, começando pelo Ilmo aqui. Ilmo, por favor, se apresenta, conta um pouco mais da sua trajetória, conta um pouco mais também da atuação da High Partners, da tese de vocês. Mas antes de tudo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, por participação especialíssima, de um cara que entende muito do mercado de varejo, que vai contribuir muito para as nossas discussões aqui. Dani, como é que você tá? Tudo bom? Prazer. Ale, muito bom te reencontrar. Muito honrado de estar aqui com vocês, inclusive já dizendo aqui para todos os presentes que o relatório está muito bom, vale ser lido de capa a capa. Mas o Ilmo é cearense, então por isso que ele fala de vez em quando com sotaque um pouco mais acelerado, mais puxado. Mas comecei minha vida, sou engenheiro de formação, comecei minha vida na academia fazendo pesquisa, trabalhava com satélites. E uma hora, querendo estar perto de fomento, tomada de decisão, migrei para o mercado financeiro, sempre na indústria de fundos. Passei por algumas casas grandes aqui do setor de investimentos alternativos, como GP Investimentos, Pátria, e tomei a decisão de descer para uma cadeia mais de venture capital de startups. Fui para a Neon, na Neon tive a oportunidade de estar na liderança do Series G, então acho que desde a época do Series G da Neon, que a gente levantou 13 milhões de dólares, ainda é o maior deal feito no Brasil com startups brasileiras. Fizemos alguns M&As e concluído esse ciclo, tinha uma decisão de voltar para Venture Capital. E aí vejo o mercado cada vez que se especializa mais. A gente vinha de gestores que eram antigos empreendedores, depois gestores generalistas com capacidade de governança, e agora eles dão um passo a mais para buscar seus setores, sejam verticais de negócio ou funções, como, por exemplo, especialista em SaaS. Aqui na High Partners, a gente é o primeiro venture capital brasileiro, e eu diria que ainda é o único independente que investe em transformação digital para varejo. A gente gosta de dizer aqui que nós somos especialistas em varejo. A gente nunca investe no varejista, tipicamente o varejista é nosso investidor. Então, tem uma tese nossa aqui de que o meu investidor deveria ser cliente da minha startup, e a gente gosta de brincar e jogar esse jogo de a 4, 6 mãos fazer o ecossistema crescer. A gente investe em startups de pré-seed a série A, tipicamente, cheques de R$ 500 mil a R$ 5 milhões, então são cheques de fato mais para o early stage, mas com uma pegada muito de trabalhar a geração de valor, criação de valor comercial, trabalhar as companhias, suportar nos primeiros relatórios financeiros, mas, enfim, isso é um pouco disso. Para concluir, Dani, acho que os nossos sócios aqui são caras que todos eles foram varejistas no passado, hoje sentam em grandes conselhos, e aí cito alguns aqui como C&A, Riachuelo, Extrafarma, Cobase, Pets, e o nosso Animal. papel é estar muito par e passo com essas grandes organizações, entender as dores e levar as startups que de fato resolvem essas dores. Bem, é isso, meu amigo. Animal, animal. Obrigado, Wilmo. Ale, vou pedir também para você se apresentar. Eu contei um pouquinho aqui da Liga Divisa, mas conta um pouco da sua trajetória, da Divisa Investimentos também. Sensacional, Dani. E um prazer te rever. Cara, legal que você comentou aí alguns cases que eu também já participei, já atuei.
O varejo foi um pouco a minha origem. Então, para quem não me conhece, eu sou CFA Charter Holder, tenho mestrado, sou engenheiro de formação. E comecei algumas áreas financeiras no multinacional, tesouraria RI, aí eu desci para o varejo em supply chain e pricing. Então, rodei a operação, viver o dia a dia, de fato, do que é o supply chain ali com mais de 400 lojas, 10 mil SKUs, se abastecer CD, distribuir para a loja, revisar o pricing do produto para alavancar margem, alavancar venda. Então, você fica ali sempre naquele embate, né, de reduzir capital de giro, de aumentar a venda, de não ter ruptura, de reduzir estoque, de aumentar a margem, de dar desconto para o cliente. Então, é o dia a dia do varejo, que ele é dinâmico e ele é, igual o Ilmo falou, né? Você tem muitas oportunidades, porque é extremamente pulverizado, é uma constante briga ali por conquistar mercado e as soluções de startups elas vêm, né, para complementar isso. Eu saí da operação e fui para o M&A, fiz um dos maiores M&As aí do varejo farmacêutico, foi a venda da Extra Farma, que o Ilmo comentou aí, que hoje sempre o conselho para a PagMenos, foi um deal de 750 milhões na época. Fiz outras transações em setores variados e saí para atuar no middle market. Tive algumas passagens comprando multinacionais que estavam saindo do Brasil, então mais empresas ali de grande porte. E aí vim para a Divisa como advisor de M&A, como VP, assessorando as empresas que estão passando por esse processo de M&A. Então, na Divisa, a gente foca no middle market, então temos clientes ali atacadistas, supermercados, né, grandes varejistas, e a gente tem esse braço que o Dani comentou, que é a Liga Divisa, onde o foco é assessorar as startups ou empresas com uma tecnologia, um alto crescimento, a fazer esse early exit. Já foi investido ali pela High Partners, está crescendo, fala, pô, vamos já realizar que a gente tem uma oportunidade com um estratégico ou com uma outra startup maior e buscar essa saída para essas startups, ou uma que ao invés de seguir o caminho ali do Série A, ela coloca esse dual track M&A, né? Você fala, pô, eu vou para uma rodada de VC ou eu vou para um M&A. E a gente consegue conduzir isso em paralelo e ver o que é mais atrativo ali para o sócio, né? Se é buscar um VC sendo diluído ao longo do tempo e ter um valor muito maior lá na frente, ou já tem um valor, um cheque grande, interessante, liquidez, dinheiro na mão, e fazer essa saída antecipada. É, usualmente pós o seed, então entra, casa muito aqui com os momentos. Aí o que a gente tem visto startups com bastante liquidez, acima de 10 milhões de faturamento. Então abaixo é continuar crescendo, fazer rodadas e ganhar corpo para aí sim buscar um desses players maiores. Acho que eu falei bastante aqui, mas em Boa. resumo, estamos bastante animados com o relatório, com o varejo, com as perspectivas. O varejo foi bastante abalado nos anos recentes e existe uma luz no final do túnel, né, Dani? Boa, Lê. Pô, obrigado. Obrigado por compartilhar e vai ser animal contar com a sua experiência no papo aqui de hoje. E para começar o nosso papo, assim, para a gente ir aquecendo os motores, antes de entrar aprofundando aqui no varejo, eu achei interessante situar como que a gente está, como que as retail techs estão em relação a outras categorias do mercado, né? Então, hoje lá na Startup Scanner a gente tem mais de 20 categorias de mercados diferentes, e Retail Techs aparece como aqui como a quinta com maior número de startups ativas no Brasil, com 420 startups. Sendo que quando a gente olha para quem captou mais investimento em 2023, ela aparece na segunda colocação. Obviamente, para os dois rankings, a Fintechs vai aparecer em primeiro aqui, Fintechs quase sempre vai aparecer em primeiro em quase tudo, até porque Fintechs também tem alguma sobreposição aqui. Quando a gente está falando de varejo, serviços financeiros para o varejo também se encontram aqui. Inclusive, tem startups que podem aparecer nas duas categorias. Mas, apesar de ser a quinta aqui em número de startups, ela é a segunda em número de investimentos e também a segunda em número de transações, a segunda em volume de investimentos, desculpa, e a segunda em maior número de transações, de aquisições no Brasil em 2023. Ou seja, é um setor que vem apresentando resultados aqui acima da média. Eu acho que se o varejo, como a Ale falou,
passa por alguns momentos delicados aqui no país. Acho que boa parte do que a gente vê como solução para isso vem de tecnologia, e a gente tem observado aqui isso na prática no mercado. Então, as retail techs são um segmento bastante proeminente, tanto em investimentos quanto em M&A. E aí, Ilma, eu queria até começar com você, acho que falando da High Partners, né, que é um fundo especialista, e você foi falando das gerações dos fundos ali, o que eu concordo muito com a sua visão. Eu acho que quando você foi apresentando a High Partners, você já foi falando de algumas coisas interessantes, né? Ou seja, pô, vocês têm um ecossistema de gente muito boa ligada ao varejo, vocês têm uma visão especialista. é, e aí acho que eu queria começar perguntando, é, apesar disso, não é comum, a gente não tem um monte de fundos especialistas, não só para varejo, que eu estou falando para outros setores aqui no Brasil, né? Então, é um movimento bastante pioneiro de vocês. É, por que ser um fundo especialista em varejo? Conta um pouco do que tem de vantagem, tanto para vocês quanto para as startups investidas, né? Por que isso faz sentido hoje? Bem, eu vou começar criando um pouco de causa aqui. Eu brinco aqui com o time que não existe uma tese de investimento, que ninguém tem tese de investimento. O pessoal tem tese de risco. E aí o corolário, a Tá, consequência de qual tipo de risco que eu consigo digerir, mitigar, escalar, é meu parquinho de investimentos. Então, acho que para a gente ter uma decisão de investir no varejo, de investir na tecnologia para o varejo, significa a nossa zona de conforto. A gente está aqui, a gente entende esse modelo, sabe quais são as dores do substrato varejista. Inclusive, quando a lei fala das complicações, tem uma frase de um investidor nosso que diz assim: o varejo seria muito simples se ele fosse uma loja, um SKU e um cliente. Mas não é assim. Então, dada essa complexidade, que chega num nível, se você faz essas combinações a um nível sobre-humano, a gente precisa de tecnologia para gerar controles e eficiência. E quando você acaba se especializando, acho que tem dois grandes fatores aqui. O primeiro é a tua originação, é uma originação que gosto muito de originar com quem está usando, com o cara da ponta. O varejo tem que estar usando e me dando resultado, e é com esse unit economics que eu entendo pelo lado da startup ROI, na ótica do varejo, que isso me encanta os olhos, isso que salta aos olhos. E o segundo ponto é que, como você está 100% dedicado a esse nicho, tem algumas teses que você vai surfar o mercado junto. Por exemplo, agora, tipicamente, teses de é, chatbots, agora eles só geram se for, só crescem se for superamanizados, retail media está em cima, soluções que gerem cada vez mais a loja como um hub de serviços, entregas, finanças, entretenimento. Então, são teses que a gente está vivendo varejo, está vendo os varejistas buscar. Então, a gente acaba perfeito. estando mais próximo e podendo surfar. E como você gasta 100% do tempo com isso, você acaba. Gostei dessa tese. Eu vou olhar todos os cavalos que estão correndo nessa corrida. E a gente vai, obviamente, aqui tentando orquestrar o mercado da melhor maneira possível para que todos cresçam. O que você me perguntou, só para concluir aqui, mesmo o varejo estando num modelo mais complexo, acho que a gente que trabalha com tecnologia pode se beneficiar disso. Porque no hype, você precisa crescer mais, de uma forma mais fluida, você tem que trabalhar a eficiência. Já quando a gente está nesse momento aqui um pouco mais estranho do mercado, e depois eu posso contar um pouco mais porque minha visão eu falo estranho, o cara na baixa ele está buscando tecnologia para aumentar a performance, para trocar um tipo de processo ou controle que ele entende que, Perfeito. cara, isso aqui sempre foi minha dor, mas eu sustentava, agora a água baixou e eu vi que eu estou sem roupa, eu preciso achar uma roupa por mais que seja mais simples. Então, é um momento que, seja na alta ou na baixa, tecnologia é fundamental. E cada vez mais aqui, a gente vê pela nossa sociedade global, vai ser cada vez mais importante. E a gente, Uhum. essa tese que a gente acredita. Boa, cara, faz todo sentido. E eu já vou aproveitar, já vou emendar um ponto com você, que agora a gente vai entrar numa sessão que a gente fala um pouco da evolução desse mercado, né? E quando a gente olha essa curva de investimentos, isso aqui é o volume de investimento captado por startups de varejo nos últimos anos, né? A gente percebe que, obviamente, tem um ponto fora da curva aí, que é 2021, né? E esse ponto fora da curva, ele foi um ponto fora da curva não só para varejo, mas para todo o mercado de startups no Brasil e no mundo, né? 2021, todo mundo sabe, foi um ano atípico, e que passou por uma grande correção, né?
a partir de 2022. Mas quando a gente olha esse gráfico, a gente vê uma evolução ano a ano. Então, cortando o ponto fora da curva aqui, que é 2021, a gente vê uma evolução ano a ano, né, inclusive com 2023 com um resultado melhor do que 2022. Quando a gente olha para o mercado de maneira geral, aí não só olhando para varejo, mas para o mercado de maneira geral, não é o que a gente percebe. A gente vê 2023 com patamares mais parecidos com o que era ali 2018, 2019, em volume de investimentos. Ou seja, o pós-pandemia aqui trouxe alguns inputs aqui, deu um chacoalhão nos investimentos em tecnologia no varejo. E aí eu queria ouvir também, já pegando o gancho com o que você estava falando, como é que você viu esse pós-pandemia aqui impactando os investimentos nas retail techs? O que que muda no perfil das transações e o que que você tem enxergado de perspectivas para esse mercado? O dinheiro bom é o dinheiro que vem do cliente, né? Não do investidor. Então, Perfeito. vou começar falando do investidor para responder sua pergunta e vou concluir falando do dinheiro do cliente. Em 2021, que a gente teve de fato na maioria do mercado, estava tudo confluindo para a gente olhar a Venture Capital como uma classe de ativos sensacional, inclusive a nível global. Uhum, uhum, Lembro que de 2010 a 20, que é o número que eu tenho na cabeça, sempre nesses 10, 11 anos, né, sempre teve entre os três ativos mais rentáveis. Então, o pessoal estava investindo muito. Em 2021, por exemplo, eu não fiz nenhum deal. Eu não entendi o que estava acontecendo, eu não consegui justificar preços. Passaram todos os cavalos alados por mim, eu não saltei nenhum, porque eu não consegui entender. Quando a gente teve esse reajuste em 22, e aí vale ressaltar que muito drivado mais por macroeconomia e talvez por algumas decisões de alguns setores que inflaram o mercado, e aí o pessoal, como você falou, né, teve esse ajuste, correção, todo mundo ficou um pouco mais é, intelectualizado, em vez de ter fomo, vamos ter fundamentos, em vez de discutir quanto de dinheiro, vamos entender a eficiência desse dinheiro. Então, acho que 2022 a gente aterrizou. De 22, essa queda é natural. Eu até vou te contar que por mais que seja uma singularidade 21, ela não me assusta, porque versus 20, que foi um ano para o varejo super desafiador, mas incrível numa ótica de digitalização, é, tecnologia, é, a gente mostra que o cara, no auge da pandemia, ele foi atrás de tecnologia. E isso gerou corpo para algumas startups. Em 22 a gente fez ainda mais. E com o uhum, varejo em 22? O varejo em 22, ele chega e diz, pô, cara, tudo que eu fiz em 20 e 21 online, tentar de conhecer o cliente, eu vou fazer agora em 22 no físico, que é de 70% a 80% da minha receita, às vezes um pouco mais. Então, aham, a expectativa era muito alta para 22. E acho que startups mostrou que a gente já começa 22 num outro patamar versus o pré-pandemia. Para 23, diferente de outros mercados, o que eu acho interessante ressaltar? A gente começa a olhar 23, em janeiro de 23, qual foi a primeira notícia do ano? Americanas. Fala assim, opa, peraí. Aí vai acontecendo mais alguns casos que não geram uma crise estrutural, mas uma crise de confiança no varejo. E, portanto, quem estava bem coberto, ficou assim, não, peraí, eu vou continuar coberto, não vou me expor tanto. Eu entendo que o ritmo, se a gente não tivesse essa crise de confiança nesse caso, de 22 para 23 teria sido maior, o ritmo dentro aqui do sim, nosso retail tax. uhum, Em 23, a gente volta a crescer porque o que a gente conversou aqui no começo, quando o varejo está na alta ou na baixa, ele está precisando de tecnologia. E por ser um mercado extremamente carente de tecnologia, super grande, segundo maior setor do Brasil, da economia brasileira, ele está demandante de tech. E essa curva, para mim, ela só cresce em retail tech. A gente precisa discutir aonde, né? O que mais uhum, esse número aqui pode dar uma enganada na gente, Dani. E aí queria muito também ouvir a visão do Ale. Em 22, eu não vi muitos late stages. O pessoal sumiu, parece que deu aham, recuo nesse late stage. E o aham, early continua alto. Para 23, já deu uma balanceada. Versus 22, sentiu o early cair um pouco mais, o pessoal um pouco mais sensível de dizer assim, não é porque é early que o múltiplo é bizarro mesmo, vamos entender melhor. Late, voltou a crescer, o pessoal entendeu um pouco mais os novos ajustes do mercado, novo patamar. Então, a gente tem uma nova composição aqui de capital, mas eu te diria que o capital não saiu da mesa. O que a gente perfeito, precisa achar agora são aqueles diamantes que conseguem mostrar claramente o resultado que geram para seus clientes. Nunca vai ser colaborador e tecnologia o principal ativo da empresa. O principal ativo da empresa é o cliente e o empreendedor tem que mostrar o cliente como, meu Deus, se eu tenho os melhores clientes, provavelmente você é o melhor player desse mercado.
Não estou falando dos maiores clientes, mas sim Aham, melhores aham. na produção de contorno da solução. Muito legal Perfeito. ouvindo o Will, que me lembrou um dado do começo da pandemia, né? Então, 3 meses de pandemia. Em 3 meses, a gente digitalizou o varejo, o que demoraria 10 anos na tendência que estava evoluindo. Então você imagina, pô, de repente todo mundo tem que ir para o digital, pegar e não tem nada construído dentro de casa. Então, sai comprando, sai desenvolvendo, olhando o mercado. Aí 2021 é isso que o Imo comentou, o mercado meio maluco, taxa de juros lá embaixo, a economia vai voltar com tudo, vai, não vai, todo mundo acreditando numa retomada forte, dinheiro barato, sai comprando, e aí a economia ela volta, mas não volta da mesma forma ou volta com inflação. E a Aham, inflação para o varejo, né, ela é uma pedra ali no sapato que você fala, pô, teve inflação. O que eu faço agora? Né? Todos os meus custos aumentaram. Eu repasso para o cliente. E você repassa para o cliente, você perde venda. A gente não consegue absorver todo o preço. Eu não vou repassar para manter a venda. Aí eu perco margem, perco rentabilidade. Então o varejo ele fica naquele dilema, inflação alta, menos dinheiro sobrando no bolso do consumidor, o consumidor mais seletivo no que ele vai comprar. E aí você tem uma série de varejistas que entram, os que não conseguiram ir para o digital já estavam ali numa situação super difícil de fechamento de loja, os que conseguiram ir, e aí entra depois num pós-período com inflação alta, também entra numa forte reestruturação. E o interessante do M&A, o Ivo comentou bem, ele é bom para o crescimento e para os momentos desafiadores. No momento desafiador, se eu continuar fazendo mais do mesmo, eu vou só ir continuar indo para o buraco. Então, o que eu vou olhar de solução fora, o que eu consigo ajustar de eficiência na minha operação para retomar minha rentabilidade, retomar minha margem, ampliar meu leque de produtos, serviços, complementar o portfólio do varejo com outros serviços, tornar ali a loja um hub, que também agrega outras fontes de renda, e aí começa a se movimentar. E até trazendo, talvez eu antecipe aqui alguma coisa, Dani, mas trazendo um paralelo para o M&A, quando a gente olha o M&A, os grandes M&As do mercado, o que foi que aconteceu aí nesse Então ano já vou no até mercado do mudar para varejo? para Boa. próxima tela aqui que a gente fala das transações, né, de M&A. Até olhando o M&A, os grandes M&As, a gente acabou de ter um anúncio aí do último mês, últimos 2 meses, do maior M&A do varejo de moda dos últimos anos, né, que foi a fusão da Soma com a Arezzo. Você fala, pô, tá todo mundo meio mal, eu brigando com o meu concorrente, e se a gente se juntar, gerar eficiência, né, criar um corpo maior, competir com um produto não só nacional, mas produto que vem importado, o produto chinês. Então, você começa a ver movimentos de consolidação. A princípio, o CAD já aprovou, porque apesar de serem duas gigantes, o varejo é muito pulverizado, então você não tem um risco grande de concentração. E aí você formou uma nova máquina aí, do varejo, e que esses caras vão buscar depois de completada a fusão, ou ao longo dessa completando essa fusão, como defender o mercado que eles criaram. É olhar tecnologias, olhar soluções, complementar ainda mais essa fusão. Quando você olha para o Pets, né, o Will comentou ali, pô, a turma da Cobase, da Pets, também é outro movimento que os fundos entraram lá atrás, acreditando num mercado que crescia muito, que é o mercado de Pets, e agora acabaram de anunciar também essa fusão. A Pets e Cobase viram uma coisa só. Você estava indo em uma, estava indo na outra, agora está comprando do mesmo sócio. Então a Uhum. gente vê esses movimentos nos grandes, consolidação, e olhando para baixo, fala, tá bom, estou consolidando, eu estou ganhando, né, poder de mercado. Como que eu olho para tendências, para tecnologia, para eficiência? E esses caras olham para startups. Quando você vê o gráfico aqui de M&A, ele segue ali a mesma tendência, 21 estourado, todo mundo, pô, não Fora vou da só curva. investir, mas vou trazer a empresa, comprar a empresa, e a retomada também. Né? Então, olhando, aí você tem grandes deals de consolidação que não estão aqui no gráfico, né? Aqui a gente está focado em startups, mas esses movimentos, o próximo passo ou as empresas grandes que receberam aportes, as startups que estão ali numa série B, série C, o movimento natural é ela também voltar e começar a comprar novas startups. Perfeito, Ale. Pô, faz todo sentido. E acho que a gente vai começar a dar um zoom nisso agora, até pegando o gancho no que o Ilmo tinha falado sobre o perfil dessas transações, né? Então, de fato, a gente viu menos
big deals ali, big rounds em 2022, né? A gente viu mais em 2023. Por outro lado, a gente tem uma queda no ticket médio aqui das transações de maneira geral, né? Então a gente teve mais big rounds, mas eles foram na média menores do que o que a gente teve em 2022. E quando a gente fala de transações de maneira geral, a gente teve um crescimento no número de transações, mas um ticket médio menor. O que pode ter muito a ver com um ajuste aqui dos múltiplos de mercado, né, Ilma? A gente estava conversando sobre isso agora há pouco. A sensação, Dani, você está perfeito. Queria muito fazer um double click nisso aí, mas tem um outro viés também que eu já vou tirar os errados para a gente discutir os certos. Quem são os Aham, errados? Os caras que eles gastavam dinheiro de forma ineficiente. Então, é o cara perfeito. que, em todos os eventos que tinham no Brasil, é o cara que, vou contratar um cara júnior. Eu contrato o salário dele por 2x em vez do X, porque eu quero contratar rápido. É, pouca eficiência de capital. Aham, Quando você está num cenário um pouco mais de estresse, você precisa ser eficiente. Então, todas essas não necessidades, elas poderiam ser cortadas. E acho que cortou isso já significa assim, então não preciso mais de tanto de cheque. Mas o grosso da conversa, eu estou super alinhado contigo, que é uma questão de múltiplo. No final do dia, falando aqui do early stage, bem mais raiz aqui, é uma discussão negocial de dinheiro por diluição. A gente pode aham, ter diversos fundamentos e tentar nortear um pouco disso aqui, mas é mais um modelo de eu acredito no valor da companhia, isso vale tanto, e no late stage não. Late stage já é um negócio mais robusto, a gente precisa sim de instrumentos, arcabouços, métodos de valuation para poder capturar esse valor, tanto presente quanto futuro. Né? Daí, o que acontece? Quando o empreendedor ele não pode se diluir 50%, 60%, porque senão ele não tem um próximo round, ele não vai chegar bem para fazer uma saída no M&A, uhum, para a lei me ajudar, ele precisa se diluir menos, ele precisa ou pelo menos a mesma coisa. Como ele não consegue a mesma quantidade de capital, ele vai se diluir por menos capital. Então, naturalmente, o output disso a gente tem uma redução de múltiplos. E, aham, sinceramente, mais que múltiplos sejam um arcabouço um pouco mais artístico do que científico, eu tenho um FIP Brasil, um Fundo de Investimento de Participação no Brasil, regulado pela CVM. Eu preciso explicar todos os anos para a CVM ser aqui auditado não só por uma KPMG da vida, um auditor independente, mas por um audista também. Esse cara vai marcar todos os meus ativos. Então tem uma questão uhum, do múltiplo. Ele não pode ser um negócio agressivo, senão no ano que vem eu já vou tomar um downgrade. Porque aham, aham, quando tem capital gringo no Brasil que não tem algumas restrições, de fato a gente teve essa inflação. Quando o capital gringo sai do Brasil e volta é, para a normalidade do arcabouço regulatório, aí sim, a gente começa aqui a colocar os pingos nos is de novo. Mas o que mais me surpreende nesse slide é early stage se manter um excelente sinal, late stage ter caído, sim, não me assusta, mas o número absoluto do crescimento ao longo do tempo me agrada. O que aham, interessa é o mid stage. aham, O que significa esse mid stage ter caído para mim? Significa que o cara que estava bem no early stage, ele rampou e foi direto pro late. O cara que estava no mid ou era um crescimento meia boca, ele não conseguiu se financiar para fazer uma segunda rodada. E ele foi fazendo pequenos breeds para continuar a sustentar a operação. Então, uhum, essa queda de mid stage, para mim, ela é interessante. uhum, Ela diz uhum, assim: olha, vamos apostar e vamos jogar direito, não acho que nem uma aposta, né? É ser fundamentalista nas teses que vão crescer e o pessoal acertar, de modo que o uhum, mid-stage acaba tendo. E aí, a gente não está falando aqui de mid-stage de porte de M&A, né? A gente está falando de mid-stage de porte de aham. que esse mid-stage acaba ficando no meio do caminho aqui mais exaurido de recursos. Legal, legal. Faz bastante sentido e acho que, bom, 2022 ainda tem uma sujeira aí, que é o Q1 de 2022, né? Que ainda operou um pouco na sintonia de 21 ali, né? E ele acaba, por exemplo, essa transação de late stage, ela aconteceu no Q1 de 2022, depois a gente não teve mais nenhuma transação. Então, acho que esse nenhuma transação nesse porte, né? Nesse tamanho, foi um ano de acomodação. Então tem uma certa sujeira, mas certamente já mostra
uma cara diferente do que se espera dos investimentos a partir de agora, né? E Ale, você consegue fazer uma relação disso com o que acontece em M&A também? Tanto de múltiplos, como isso vai refletir nas transações depois? Bacana, Dani. Acho que o Wilmo completou bem aqui a análise. O dinheiro ficou caro, né? Então, você tem inflação, você tem aumento de juros em todo o mundo. Você tem inflação nos Estados Unidos, que não acontecia há 20 anos. Você tem aumento de juros lá nos Estados Unidos. Você tem um T-bond de longo prazo pagando para você 5% em dólar. Ah, pô, Uhum, 5% em dólar, 30% de retorno aqui em startup em real. O investidor às vezes começa a ficar um pouco balançado e tira naturalmente dinheiro do capital de risco e coloca o dinheiro no local mais seguro. O que que isso gera aqui para o early, para o mid stage, né? Eu não tenho mais o dinheiro barato, ou eu tenho pressa, eu não tenho mais a aptidão, vamos dizer assim, de deixar o dinheiro e continuar perdendo dinheiro por diversos anos até essa empresa se tornar rentável, começar a crescer e me gerar um retorno lá na frente. Então ele começa a olhar para oportunidades ou que já estão no late stage, então que você já tem uma maturidade, já tem uma rentabilidade, já está no break-even, ou que tem de fato a empresa que ela já nasce ali rentável. Então o investidor começou a olhar assim, ó, o dinheiro está caro, eu vou colocar dinheiro, mas eu quero uma startup que já é autossuficiente, ou ela é autossuficiente no curto prazo, para não precisar toda hora fazer uma nova rodada e talvez eu não tenha esse recurso para aportar quando ela estiver no mid stage. É isso que aconteceu com muitas startups lá que receberam a parte de uhum, 2021, bombou, cresceu, e aí, quando foi fazer a próxima rodada, os múltiplos já estão mais baixos, o dinheiro está mais caro e ela não consegue completar a rodada ou tem que fazer um down round, né, tem que se virar, ou muitas vezes, nesse caso, também partir para um M&A. E aí, um M&A de liquidação. Né, um M&A de, ó, a uhum. gente não chegou onde está, vamos reduzir as perdas e se juntar a um player maior que ainda tem esse acesso a recursos, ainda tem esse acesso a capital. Ótimo, Ali. Ótimo. Acho que concordo bastante com essa visão. E agora, saindo um pouco da parte de como é que está evoluindo o mercado, indo um pouco mais para o perfil das transações, eu queria falar um pouco sobre o perfil, sobre quais foram as categorias que mais captaram. Aqui a gente está falando de VC, né? Eu pus até para facilitar um quadrinho aqui em cima, rosinha, escrito VC, e nos slides de M&A tá um verdinho escrito M&A. Mas aqui foram transações de venture capital do último ano, em que a gente tem aqui soluções ligadas a cinco categorias que captaram mais, sendo que, obviamente, as duas primeiras elas estão totalmente impulsionadas pelos players que captaram grandes rodadas aqui, né? A daqui, muito focada ali em delivery de última milha, e a Digi, que tem muito mais a ver com a parte de infraestrutura, de tecnologia, tem bastante essa pegada de digitalização e eficiência que o Wilmo colocou, e que tem até uma atuação mais transversal, ou seja, ela não é exclusiva de varejo, embora tenha um rol grande de atuação no varejo. É, mas além disso, aparecem aqui meios de pagamento, comunicação e relacionamento com o cliente, análise de dados, o que parece dar um pouco o tom do que tem sido mais atrativo aqui no pós-pandemia, né? Uma busca por eficiência, uma busca por digitalização e agilidade, né? Então, entregas rápidas, quase instantâneas aqui, e toda a parte de otimização da experiência do cliente, que tem muito a ver aqui com relacionamento e análise de dados. Então, eu queria, Ilmo, que você compartilhasse aqui o que que você tem visto de mudança de perfil de startups pós-pandemia, o que que tem sido mais atrativo e como é que a pandemia tem ajudado, ajudado é difícil, mas tem moldado esse mercado, né, o pós-pandemia. Ale, eu acho que vou dar uma resposta bem diferente da sua, hein? Mas eu tô ansioso e a tua, inclusive. Sensação que eu tenho, Dani,
é que as pessoas passaram a procurar um negócio diferente. Você vai lembrar lá daquela tua fase da vida que você era solteiro e agora da fase que você tem filhos e, portanto, você muda o tipo de carro que você precisa. Eu acho que é Uhum. o que tem acontecido agora, tem mudado a necessidade do mercado. No passado, o que você fazia? Você buscava, e a gente está falando ali daquele, por exemplo, daquele querido pico de 21 que você mostrou no primeiro slide. Uhum. A gente gostava de soluções que fossem me trazer musculatura. Cara, não, vou fazer isso melhor, vou ser mais eficiente. Não necessariamente eu tinha esse valor metrificável. Talvez era um valor mais quali, eu conseguia, às vezes, melhorar a cultura do meu time. Agora eu percebo que Perfeito. o cliente, ele faz uma POC, ele tem aquelas primeiras conversas, já pensa assim, me dá cases onde eu Uhum. consigo ver qual ROI que eu vou ter. Seja esse ROI aumento de Perfeito. margem por receita ou custo, ou um ROI de fato uma geração de valor em termos absolutos, 5, 6 vezes ROI, o que seja. Mas esse cara, ele está buscando cada vez mais geração de margem bruta ou desoneração de capital de giro. Deixa que eu me apropriar aqui da palavra do Ale. Quando ele ataca esses dois, a gente tem uma mudança do que o varejista está buscando e, portanto, quem está tracionando como cliente, e eu sou um secundário. Falo assim, se esse cara está tracionando, eu gosto. Se esse cara não está tracionando, eu não gosto. Portanto, acho Uhum. que a decisão de onde a gente está investindo é uma decisão de quem o cliente está contratando. Aham, E aí, perfeito. nesse caso, eu vou citar aqui alguns exemplos. Acho que tem esse Delivery Last Mile gera uma puta redução de custo. Aqui a gente falou de infraestrutura de tecnologia para gerenciamento de lojas. Isso aqui é fundamental hoje eu escalar cada vez mais minhas vendas digitais. Eu gosto de brincar isso aqui, que são as vendas passivas, né? Então, preciso disso aqui porque gera retorno clássico na veia, uma margem inclusive melhor. Agora, os outros três, olha que interessante. Meio de pagamento. Cara, esse cara está preocupado necessariamente no impacto financeiro dele. O que significa isso? Eu tinha um catatal de dinheiro de contas a receber, contas a pagar, bloqueado. Inclusive, o Uhum. regulador agora quer que você trabalhe esse dinheiro e o cliente está interessado nisso. Pô, o que eu faço com 1 bilhão que eu tenho no meu passivo de contas a receber? Uhum. 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 Esse é um ponto interessante. Comunicação e relacionamento com o cliente. Cara, é fundamental. Eu preciso aumentar. Receita nada mais é do que aumentar a conversão, fluxo, aumentar fluxo, depois aumentar a conversão, aumentar a frequência de compra desse cara e ticket. Então, eu preciso ter uma relação com o cliente pré, durante e pós-venda. Exato. Hoje a gente está muito acostumado aqui a fazer checkout. Ah, cara, eu sei quantos caras compraram comigo, quem são esses caras, mas eu não sei nem quantos entraram na loja. Não faço um modelo de check-in. Aham. A jornada de compra em si já não tá tão mapeável. Mas o que eu entendo nessa mudança, respondendo a tua pergunta e querendo ouvir a resposta do Ale também, a visão dele, é, entendo que o perfil de interesse do varejista em si, do nosso cliente aqui, para usar soluções, tem mudado. E quando ele Aham. muda esse perfil, buscando cada vez mais algo, Claro. é, é, até ele muda numa decisão de não necessariamente agora eu vou querer fazer dentro de casa, porque antes eu queria fazer de casa, agora eu estou mais adepto a M&As e Aham. parcerias estratégicas. Já aprendi a trabalhar com startups, porque antes, assim, Uhum. era até Uhum. difícil NDA, não conseguia meter um seguro e tal. Então, acho que esse perfil muda e a gente é empreendedor, vou me colocar aqui no balaio das pessoas que mudam o Brasil, né? A gente empreendedor precisa mostrar para o cliente qual de fato o valor e em quanto tempo eu gero esse valor. E aí, com isso, eu volto a ser primeiro tier de atratividade desses caras. Perfeito. Perfeito. Então, Ale, o Wilmo já fez, já arrumou a cama para você falar aí. Aí E quando fica a gente olha para fácil. O Lemo transações deixa de tudo. M&A, o perfil não é tão diferente do que a gente vê ali, né? A gente tem Ele talvez ali já. logística entrando. Uhum. Ele já arrumou o sortimento, já tá o mix pronto, é só vender, cara. Não tem. Acho que o que é interessante aqui, até complementando ali o VC, né? Essa semana saiu aí uma outra grande big round que vai aparecer no próximo relatório, que foi a rodada fechada pela CRM Bônus. Então, foi um cheque Sim. de 400 Aham. milhões que avalia a empresa em 2,2 bi. E esse é um case interessante, né? Porque pô, você fala, fez uma rodada que acabou o caixa, quer crescer. Os caras tinham 100 milhões em caixa. Eles acabaram de fazer 4 M&As. Se a gente olhar esses números aqui, tem 3 que são de retail, que deve ser da CRM Bônus. E ainda tinham 100 milhões em caixa. Então, é uma empresa altamente rentável. Então, eu tenho caixa. Já tenho aqui fazendo M&A, consigo fazer mais. Para que eu vou levantar mais 400 milhões? É exatamente para acelerar os M&As. Porque dentro de casa, o dinheiro para a operação ele não precisa. Então, eles levantaram esse recurso, e aí a sequência do Big Round é essa página aqui, que é
sair para as compras. Né? Tenho dinheiro, já sou eficiente, quem que eu vou comprar? O interessante do varejo é que você não tem um segmento específico ali que é disparado. Né? Você tem relacionamento com o cliente aqui liderando, mas ele é 7, outro é 5, 5, 5, 4, 3. Você tem diversas capacidades e o varejo é isso, né? Buscar capacidades únicas que eu não tenho dentro de casa. Quem que faz isso melhor do que eu? Não vou ter tempo e nem capacidade para desenvolver esse recurso e começo a agregar essas soluções para a minha operação. Eu tive em Israel um ano atrás, né, antes dos conflitos que estavam acontecendo lá, e pude visitar ali algumas empresas de P&D, né, alguns grandes centros de pesquisa e desenvolvimento. A Intel, por exemplo, tem 8 mil funcionários só em P&D. Caraca, uma empresa tem 8 mil, acho que não deve ter 8 mil pessoas em P&D no Brasil, em todas as empresas de capital aberto. Né? Uma empresa lá, você tem tudo isso desenvolvendo. Aí imagina as grandes varejistas, que também tem centros lá. A Amazon, os caras têm uma área gigantesca de pesquisa e desenvolvimento, uma área gigantesca de inovação. Será que a Amazon faz M&A? Essa resposta você já sabe. Os caras fizeram mais de 90 aquisições nos últimos anos. Então, por mais que o cara seja muito bom naquilo, né, o cara tem a tecnologia, tem a capacidade, tem a área de inovação e desenvolvimento, ele está olhando para o mercado. E o que a gente viu que contribui para isso, né, para os próximos anos, muitas empresas aprendendo a fazer M&A. Então, 2021 ele Uhum. foi um ano crítico. Você fala, pô, todo mundo disparou ali preço, aquisição, IPO pra caramba, né, IPO de varejo, você tem o Grupo Mateus, o Pets, a Localweb, você tem ali um monte de gente entrando no mercado, um monte de gente que nem conhecia o que era M&A, pô, quero fazer M&A também, quero fazer IPO, e estruturando a sua área. Então, eu também sou professor de finanças em graduação e professor de cursos executivos de M&A. E o que eu recebi nas últimas turmas executivas de M&A é muita empresa tradicional, empresas grandes, querendo estruturar o seu time de M&A para comprar tecnologia, comprar startups. Então, assim, você fala, pô, a empresa que está há 70 anos e não tinha isso dentro de casa. Ela Uhum. não tinha nem a área de inovação, nem a área de M&A. Agora, a M&A ela tem. Então, é uma sequência e isso, de certa forma, educou o mercado a, pô, a gente precisa olhar para esse bicho aí, para esse bicho de M&A. Então, 2021 foi bom por conta disso, e foi meio estranho, porque um monte de gente fez sem nenhum tipo de fundamento. Tô comprando, tá comprando, o outro pagou isso, vou pagar isso também, eu vou pagar mais. E aí foi um indo na onda do mercado. E agora você tem as áreas profissionalizando, você tem as empresas se estruturando, a gente vê uma tendência de aumentar e dessa pulverização de capacidade que é o varejo. Falei, eu tenho a sensação também que as pessoas, assim, por comprar já é difícil, mas mais ainda é fazer o pós-aquisição. Né? Como que você faz todo esse... É... assim. Aí eu fiz um amigo meu fez outro, e eu percebi o tamanho do abacaxi. E aí o cara agora ele começa a ser muito eficiente não na compra, mas também na integração, gerar o valor não precisa ser só aquele financeiro no papel, mas um valor cultural para a organização. Isso eu tenho achado louvável esses M&As recentes que têm acontecido, né? O pessoal tem sido muito mais racional. É legal, né? Porque o vendedor às vezes é o fim. Ele, pô, fez o M&A, tem a saída, vai morar em Miami. Agora, o comprador é o começo. Aí você tinha muitas compras de e-mail lá atrás, que ela comprava 100%, tirava todo mundo e aí assumia um bicho que não sabia o que fazer. Então a gente vê esses M&As também com período de transição, com earnout. Aí a É... discussão do earnout, né? Os earnouts passados, totalmente mal feito, mal estruturado, que não tinha autonomia para realizar o earnout. Então o founder ele ia para a empresa e também não conseguia fazer o trabalho Era engolido ali. e não ia, era engolido, tinha burocracia, não ia ver esse earnout, e aí saía até com algum conflito com a empresa. Então, tudo isso o mercado também aprendeu. Então, você tem que reter, tem que ter um período de transição, tem que ter as métricas bem desenhadas e a autonomia para conseguir executar. Uhum. Uhum. Cara, essa é uma visão bastante interessante. Acho que tem um ganho de maturidade, que tanto para VC quanto para o Corporate Venture, né? Quanto para M&A, que o Ale citou, que eu acho que é muito importante, né? A gente tem visto, talvez já vamos falar sobre isso daqui a pouco, cada vez mais, e em retail techs isso é muito verdade,
startup comprando startup, né? A gente fez um relatório aqui do ecossistema de startups aqui no Brasil, e 40% das transações com startups foram de startup comprando startup, né? Startup maior comprando startup menor ou se fundindo, ou players que já são tradicionalmente de tech, né? Local Web, TOTUS. é. E aí os players tradicionais, eu acho que eles vão precisar ganhar essa maturidade, senão eles já saem atrás nessa corrida também, né? Pegando o próximo slide aqui, a gente já fala de quem investiu mais ali em Retail Techs em 2023, ou seja, quem fez pelo menos mais de uma rodada de investimentos. E a gente praticamente. Eu ia perguntar onde que tá a High Partners, mas já achei ali. A gente já. A gente vê ali o Bradesco com o fundo corporativo, mas são prioritariamente players de VC puro aqui, né? Fazendo investimentos em startups de varejo. Por outro lado, né, você pega a introdução do Ilmo lá e ver quem são os limited partners da High Partner, quem está por trás, você vê que as pessoas físicas do varejo já estão investindo aqui em startups de varejo, fazendo parte de algum desses fundos aí de alguma maneira. Mas as corporações parece que têm um ritmo diferente ali, né? E acho que esse ganho de maturidade ele vai ser bastante importante para trazer essa competitividade para os incumbentes, para os players que estão ali bem posicionados, bem estabelecidos hoje e que querem garantir essa perpetuidade no longo prazo, né? E quando a gente fala do perfil das transações, e aqui eu sei que já tem caras aqui que são do portfólio da High Partners, tem CRM bônus que o Ale fala, né? A gente trouxe aqui alguns exemplos, eu vou usar de referência aqui para as nossas discussões. Dessa vez eu vou inverter um pouco a ordem, vou falar um pouco do. Vou puxar o Ale primeiro. O que você tem visto, pegando esse contexto todo, né? Você citou CRM Bônus fazendo transações seguidas aqui, né? O que você tem visto de movimentações ou de tendências aqui, de perfil de transação para M&A no varejo ali? E o que você espera para 24, 25? Será que vai ser um perfil parecido? Será que vão ser mais players de tecnologia ou startups comprando startups? A gente deve ver alguma reconfiguração nisso. O que você tem enxergado para esse perfil de transação? Legal, Dani. Então, eu citei o caso da CRM Bônus, né? E é um case interessante, que é muito que o Ilmo falou. Pô, o consumidor, o investidor, ele sente o que é a operação, porque muitas vezes ele é um cliente, ou ele entende ali, participa do varejo e conhece o negócio, e naturalmente depois ele vira um investidor. A CRM Bônus é um case interessante, que você pousa ali no voo da Azul, aí você recebe um WhatsApp, você quer fazer compra na Aramis? Tá aqui um cupom de desconto. Você fala, pô, tá, ok. Quem está fazendo esse disparo, essa gestão, esse cupom, aí um cashback é a CRM Bônus em parceria com a Azul, e ela está ganhando ali uma participação da venda que é feita com a Aramis. Tá? Então você tem ali Uhum, toda um. Você está vendendo dentro do avião. Né? Pô, quem que ia imaginar um negócio desse? Então você tem novas soluções de encontrar o consumidor onde ele está, onde está o consumidor, de comunicação e relacionamento, que a gente chama aqui. Então, de acessar esse cara, aí você tem algumas tendências grandes que você fala, pô, a digitalização, os influencers. Tá? O Brasil está naqueles rankings, né, de mais pessoas são influenciadas pelo influencer ou realizam compras através de influencers. São soluções que conectam, levam o varejo direto ao consumidor, pô, isso está extremamente em alta. A gente não vê ainda, talvez o Ilmo acompanhe um pouco mais essas soluções, mas um grande player que está olhando para isso, você tem uma pulverização de soluções, só quem que é o cara que vai conseguir conectar tudo isso e acelerar um mercado que está sendo criado. Então, acho que isso é bastante interessante. A gente vê aqui outros destaques, né, meios de pagamento, logística, e aqui a gente está falando de eficiência. Então, o varejo tipicamente tem margens apertadas,
e você está olhando alguma forma de ganhar eficiência. Em logística, você teve o caso ali de aquisições antes da pandemia, Uhum. do Pão de Açúcar comprando James, pô, quero ali melhorar um pouco a logística. Você tem a Renner comprando a Uelo depois da pandemia, então eu quero melhorar minha eficiência. Eu vendi no e-commerce, mas agora eu preciso entregar. Aí o Uhum. e-commerce no passado ele era conhecido por ser negativo, né? É uma conta de soma negativa, porque eu vendo mais barato, porque tem uma competição ali na internet, aí eu tenho todo um custo de logística que não se paga. Então, como que você reverte isso e usa como um grande chamariz da marca, que leva para o físico, conecta com o digital, mas você ganha dinheiro fazendo isso. Aí a gente vê grandes deals de logística também olhando essa frente acontecendo. Em termos de perfil, você tem as grandes rodadas e isso gera dinheiro para essas empresas fazerem aquisições de startups na sequência, né? Então é interessante acompanhar quais que são os big rounds, que esses vão ser os compradores de M&A na próxima milha aqui, na sequência, quem está com dinheiro, quem está com dry power. Aí do outro lado, as grandes empresas também olhando para essas soluções, e aí ver quem que está bem. Então, o caso da Americanas que o comentou lá no começo, pô, isso abalou aí um pouco o setor, mas talvez não seja a hora de comprar, vamos reestruturar dentro de casa, como que isso vai abalar outras empresas. Então, você tem esses solavancos de confiança e desconfiança, mas que Uhum. naturalmente a empresa ela tem que estar olhando, porque isso não é curto prazo, né? É médio e longo prazo, é a defesa dela de mercado, a inovação, a competitividade que ela vai ter olhando para frente. Legal, legal. A gente está aproximando da reta final aqui, temos mais 4 minutinhos. Eu já vou aproveitar então para aprofundar esse tema com o Ilmo, que foi coincidência, quando a gente fez o relatório aqui e destacou essas transações, elas já estavam aqui antes da apresentação de hoje, antes da gente convidar o Ilmo para apresentar, mas temos aqui a Payface, que é do portfólio da High Partners e está como compradora. Temos a Equilibrium, né, que foi vendida. Então tem os dois lados da moeda aqui para uma grande empresa, né, foi vendida para o Grupo Boticário. O que que você tem visto? Que perfil de transação de M&A você espera ver? Conta um pouco mais do que estando aí dentro de casa, né, nos bastidores, o que que você tem visto, o que que esperar das transações aí para 24 e 25? Eu acho que você foi muito feliz aqui nos exemplos. Primeiro, porque você me iludiu que eu estou trabalhando bem. E segundo, acho que ressalta as estratégias que estão acontecendo mesmo no mercado. Começa a andar direita para a esquerda. Quando o Boticário comprou Equilibrium, inclusive para a gente é o nosso benchmark de case, tá? A companhia ficou com a gente 10 meses, alguma coisa assim. Não bateu um Uhum, ciclo, não auditei a companhia. O Boticário comprou por quê? Teve um claro impacto no PNL deles. Você aham, tinha notório assim, pô, então agora que eu consigo definir qual o melhor player para eu poder mandar da loja X para casa do Dani. Então, isso aham, facilitou muito em time e em valor, em custo. Tá? E o Boticário disse: eu não quero que outros players, meus competidores, tenham essa tecnologia, cara. Isso é core pro meu negócio, que é extremamente adensado. Vou comprar. Obviamente tem que comprar para ele, mas também para matar a concorrência. Acho que é um perfil um aqui. Tem um perfil 2 que é o da Payface. Agora falando de startup, plano de startup que você mencionou, né? A Payface tinha um planejamento estratégico. A Payface é uma solução que você paga com a biometria facial. Então, um grande desafio você não precisa mais do cartão. Você vai lá, sorri para a câmera e pagou. Um grande desafio é você ter a face base, né? A base de faces. aham, aham. Cara, a gente não sabia como é que escalar, porque o caminho que a gente não queria ir era gastar CAC para sair comprando cliente para o cliente baixar aplicativo e fazer download da face. Pra ter foto. Isso aí Aham. não era esse caminho. Como que a gente ia fazer para conseguir essa base de dados de face? A gente encontrou a Smile Go, que tinha 3 milhões de clientes com base de face ativo todo mês, uma base cadastrada de 7, eu tô falando até números aqui que não são tão públicos, mas está entre a gente. Para a Payface foi descolar. É estratégico ter esse ativo para compor uma estratégia. Então, a gente fez uma questão do MyGo, não foi por causa especificamente de uma tecnologia, especificamente por causa de uma pessoa, mas Perfeito. dentro de um crescimento de 5 anos que eu preciso para a companhia, ela destravava uma alavanca de valor relevante. E eu tenho até uma pergunta para o Ale, para ele me ajudar aqui, eu pensar nas próximas e nas nossas próximas conversas, eu ter mais caixinhas aqui.
Alice, para a pessoa que está querendo se preparar para M&A, o que você está dizendo aí que são os 2, 3 primeiros passos para ela fazer isso aqui? Ou comprar alguém, ou ser vendida para um bot da vida? Boa, o que a gente brinca aqui bastante é ter a casa arrumada para receber a visita, né? Então você fala, vou receber aqui o comprador, aí você sai arrumando ali tudo, tá a sala desorganizada, a louça na cozinha, aí você vai conseguir talvez arrumar, mas se você se preparou antes, às vezes você já trocou o piso, né? Você já deixou a casa pronta pensando no M&A, isso faz toda a diferença ali numa hora de negociar, numa hora de venda. E o M&A, ele não tem que ser visto como um fim, né, mas como um meio, como uma parte integrante da estratégia. Então, eu tenho que ter a casa arrumada, mas eu tenho que focar no meu negócio. Eu tenho que crescer. E aí isso, o advisor, ele acaba entrando com um papel fundamental, porque ele faz essa organização, ele endereça as conversas e vai trazendo o cheque. Fala, pô, temos essas cartas na mesa. Não, vamos continuar na operação que está valendo mais. Pô, agora temos essas cartas na mesa. Então, ele não tira o foco do founder, né, da empresa, da operação, que é uma operação que depende muito ainda do founder, que ele gera diferença em crescimento, e ao mesmo tempo consegue trazer essas oportunidades de mercado. E mais importante do que isso, né, tem muita coisa que é preço e tem muita coisa que não é preço. Então, você também ter um contrato bem feito, um contrato bem redigido, porque de um lado você tem compradores ali muitas vezes experientes, e do outro lado você tem uma empresa, uma startup que está fazendo sua segunda transação, terceira transação. Uhum. Então, isso acaba fazendo também toda a diferença em equilibrar esse jogo negocial. Para o comprador, acho que o ponto crítico são dois, né? A auditoria, então, de fato, entender pô, o que eu estou comprando é o que eu estou levando, né? Então, isso é bastante comum, ainda mais em empresas iniciais, empresas que não são auditadas, empresas que se entender de fato o que é o negócio, o que está sendo levado. E o segundo ponto, que é a integração, que o Imo bem comentou ao longo Uhum. do nosso papo. Então, uma integração bem feita, uma integração bem planejada também faz toda a diferença. Então, mapeei o mercado, descobri quem são os principais players, quem que agrega mais sinergia no meu negócio. Tenho que entender, né, se é uma boa negociação de fato e como que eu vou integrar esse bicho. Legal. Pessoal, estouramos um pouquinho o nosso tempo aqui. Para a gente encerrar, eu vou pedir para cada um de vocês, como visão final aqui, a gente falou aqui da evolução do mercado, falou como é que o perfil das transações tem evoluído. Eu gostei demais da conversa. Acho que é raro a gente conseguir discutir com profundidade um tema aqui. Eu acho que esse foi um tema que a gente conseguiu aprofundar e que eu acho que nós precisamos dar um jeito agora de estender essa conversa aqui pós-evento. Mas eu queria, não dá para deixar de trazer para a mesa aqui a pauta de inteligência artificial. É uma pauta obrigatória de todas as discussões de hoje, né? Então, eu queria, como pergunta final para cada um de vocês, é, como que vocês acham que a AI vai mexer com esse tabuleiro, tanto de VC quanto de M&A, a partir de 2024? É um tema super interessante, né? Foi até o tema da conferência da Modaré, ele teve no Brasil, tive na conferência, ele falou muito do AI e depois ele falou do Corporate Life Cycle, né, que é o estágio de crescimento das empresas. Perfeito. Quando a gente fala de AI, você tem lá a parte do buzzword, tem, pô, isso, eu vou começar a colocar isso no pitch, porque vai aumentar a valuation, igual a gente viu acontecer com o tech, a gente viu acontecer com o machine learning no passado. O AI, ele não é uma coisa nova para as grandes corporações, então você teve uma série de aquisições desde 2011. Você começa em 2011, ele a Apple comprando a Siri, todo mundo conhece, aí o Uhum, Google, a Alphabet, né? Microsoft comprando diversas empresas, mas era aquela outra AI. E agora a gente viu um uhum, momento da AI generativa, né? Que ela consegue criar palavras, criar sons, criar imagens, criar vídeos e gerar eficiência de diversas formas na operação. Então, acho que teve uma marca que eu vi ali que gera 100 imagens do meu produto em diferentes países e criou um design de vários produtos da própria marca em 10 segundos. Então, você fala, pô, qual que é o potencial dessa tecnologia? E quando você entra no M&A, você tem dois caminhos. Eu posso falar, eu não entendo o que é, não entendo o potencial e não sei precificar isso.
e aí você vai ter arbitragem de prêmios, então gente pagando, né, um prêmio arbitrário do que eu acho que pode ou não valer, e você tem quem está de fato se aprofundando, colocando isso, né, de forma em métricas, mesmo que com grande grau de incerteza, mas vai calibrar isso ao longo do tempo e conseguir encaixar na tese. Né? Ó, isso encaixa na tese e é um trabalho grande de integração para conseguir de fato implementar e fazer isso ser uma parte integrante. Então a gente tem até um braço da consultoria, na Divisa tem um braço de consultoria em Analytics, que a gente abriu, que é o AI Assessment. Entender dentro da empresa como que ela usa e onde que são as oportunidades de uso de AI. E uma startup que já tem essa solução, já vem trabalhando com isso, tem um mar, um oceano azul aí de possibilidades, e acho que essa é bastante interessante ouvir a experiência do Ilmo, né? Que eu imagino que isso está aparecendo em todo o pitch de startup, como que os investidores estão olhando, avaliando essa tecnologia. Um cara é professor, caracteriza de um jeito, ainda bem que ele começou falando. A sensação que eu tenho, Ale, é que de fato está sendo meio que uma condição sine qua non de escala, porque a gente está entendendo isso tanto como potencial de eficiência em time, quanto também de geração de resultado financeiro. Mas o que mais me preocupa são os objetivos. A pessoa chegar e dizer assim, cara, eu estou usando para isso, essa é a meta que eu Aham. quero, inclusive já obter alguns casos, e te digo mais, aquele custo de treinamento da IA, eu já passei por essa arrebentação. Então agora a gente vai de fato gerar valor e as dúvidas elas são menores, porque a IA já tem a entidade dela ali definida, né, a personalidade dela definida. Esse nível de maturidade já tá difícil de achar. Tá? Eu não tenho encontrado, tanto nas grandes corporações que têm colocado suas iniciativas, quanto também nas startups. Eu até acredito que aí tem três mercados. O mercado que se desenvolve dentro de casa, tem o mercado que é o da Big Tech e o da startup. Eu até acredito que a startup nichada em AI, por exemplo, para atendimento ou para venda passiva, Uhum. ela tem um espaço super relevante nos próximos anos de IA. A gente está olhando muito para isso. Não, eu invisto em companhias sem IA, só para deixar claro. Não acho que tudo tem, Uhum. mas é uma crescente forte. Minha dúvida e provocação aqui para os founders que escutam a gente é a questão de objetivo. Quais são os Perfeito. números que você tem? Porque também não vale colocar US$ 1 milhão aqui para desenvolver sua IA e ela aumentar a 10 centavos o receita do cliente. Então, esse nunca vai se pagar o investimento que você fez. Perfeito. Perfeito. Eu lembro que, bom, a gente olhava, fazia prospecção, seleção de startups, falava com muito founder. Sempre fizemos isso muito na liga, mas quando a gente ia para 2017, 2018, todas as startups, do nada, elas metiam no deck lá que a solução delas tinha alguma coisa de blockchain. É, Você chegava lá, pô, eu sou uma startup que acompanha seus exercícios na academia e você registra isso na blockchain. Eu agendo o serviço de banho do seu pet e isso fica gravado na blockchain. Sei lá, por algum motivo era obrigatório ter blockchain no deck. Eu acho que realmente AI, a gente está é um negócio que vai ser transformado, está sendo transformador para o mercado. Tá? Eu acho que é o grande movimento recente de tecnologia que a gente tem, obviamente. Mas eu estou muito alinhado, Yumi, que precisa, assim como para os investimentos, né, a gente precisa ter os fundamentos para as tecnologias, a gente precisa ter um objetivo claro para a aplicação, precisa fazer sentido, precisa valer a pena, precisa ser melhor com AI do que sem, né? Senão vamos sem, né? É isso. Pessoal, gostei demais do nosso papo. Acabamos estourando alguns minutos do nosso tempo aqui, mas o que o pessoal ficou conosco aqui na apresentação. Quero agradecer muito a participação do Ilmo, do Ale. Tenho certeza que a gente vai estender essa discussão de alguma maneira aqui, que eu acho que o papo foi muito bom. Para quem está nos assistindo, como eu falei, esse é o primeiro da série de Investment and M&A Reports. A gente tem outros e tem outros perfis de relatórios que a gente vai lançar em breve aqui. Os próximos são na área de logística, fintechs e foodtechs. Então, quem se interessa por varejo, provavelmente também vai se interessar por logística, por serviços financeiros. São assuntos que estão bem relacionados entre si. E boa parte das foodtechs também tem atuação direta aqui no varejo.
Quero reforçar aqui o nosso grupo de inovação, fazer o convite novamente para quem quiser acompanhar novidades, movimentações, tendências, saber mais desses eventos e relatórios, a gente compartilha por lá. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui, porque a gente está na reta final, mas a Tamires colocou aqui o grupo no chat para vocês acessarem. Vai ser ótimo ter vocês lá conosco. E também, não deixem de dar a sua opinião aqui sobre o evento, para que a gente possa sempre melhorar aqui para os próximos. O link está também aqui no chat. Quero de novo agradecer Yumi e Ale, agradecer a todo mundo que participou conosco e esperamos estender essa discussão aqui para fora. Quem quiser também, acessa o LinkedIn do Ale, do Ilmo, e a gente segue essa conversa. Um abraço, pessoal, bom dia. Valeu, Dani. Obrigado, Ilmo. Para quem quiser, né, tiver qualquer dúvida em M&A, quiser me procurar, entender um pouco como está o mercado, também fico à disposição aqui para apoiar onde conseguir apoiar as startups. Dani, sempre prazer estar contigo. Ale, prazer em reencontrar. Eu, do mesmo jeito também, meu LinkedIn tá aí, meu WhatsApp tá aí, estou à disposição, adoraria tomar um café com todo mundo. Valeu, pessoal, bom dia.